Programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a Polícia Civil e o esclarecimento dos homicídios. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos hoje o delegado de polícia Francisco Ielo Neto. Como anfitrião, teremos aqui o Dr. Fernando Davi, que é secretário-geral da ADPESP. Esse assunto é muito importante. Em 1999, para vocês terem uma ideia, e esses são dados da Secretaria da Segurança Pública, nós tínhamos, por exemplo, por ano, 12.818 homicídios. Nós tivemos em 99 esse número, o que dá uma taxa de 35 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, no estado de São Paulo, em 2017, que foi o ano fechado, nós tivemos 3.294. Portanto, 12.818, 3.294. E a taxa de 2017 fechou em 7,54. A gente vai saber com o Dr. Ielo, que é o especialista aqui, e com a ajuda preciosa do Dr. Fernando Davi, por que esses números caíram tanto. Dr. Ielo, antes de eu dar a palavra ao senhor, peço ao Dr. Fernando que lhe dê as boas-vindas. Eu queria saudar aqui o Dr. Ielo e agradecer muito a presença dele. É importante, a entidade de classe gostaria de pontuar como que São Paulo conseguiu o melhor índice, a melhor taxa de homicídios no Brasil. A mais baixa taxa de homicídios por habitante no Brasil. Parece que foi um passe de mágica, e na verdade é trabalho de inteligência, um trabalho correto, um trabalho dedicado, e não tem ninguém melhor para falar disso do que o Dr. Ielo, que conhece como ninguém o DHPP e vivenciou essa fase do DHPP tanto como investigador de polícia enquanto delegado de polícia. Então eu agradeço muito a presença do senhor, Dr. Ielo, muito obrigado, e é uma honra ter o senhor aqui, de verdade. Honra nossa. Dr. Ielo, comece do começo. A gente falou em 12 mil e hoje está em 3 mil. E o senhor, antes do programa, fora do ar, a gente falava sobre os anos 80 e veio vindo numa cronologia. Achei muito interessante essa história, gostaria que o nosso telespectador pudesse ouvir também. Na verdade, dos anos 80 eu ainda não era policial, mas eu frequentava o departamento. O senhor é filho de policial, sou né? Filho de delegado. Neto, sou a terceira geração de delegados, sou de policiais civis, né? Meu avô, meu pai, eu. E então a minha história com a Polícia Civil, mas com o DHPP de forma específica, ela vem muito anterior. Eu sempre visitava o meu pai lá, acompanhava ele saindo para os locais de homicídio, assim como as outras equipes, desde os meus 14 para os 15 anos. Já ouvia as histórias? Ouvi as histórias, dos ficava locais lá de o dia crime. inteiro. Enfim, e com 18 anos entrei para investigador e fui trabalhar posteriormente no departamento de homicídios, né? Então essa situação dos anos 80 e 90 é uma mudança bem peculiar, porque nós tínhamos nos anos 80 ainda a figura dos matadores de aluguel, dos justiceiros, né? Nós tivemos alguns ali da região da Funerária, o Rivadavia, que é o Rivinha, né? Cabo Bruno, enfim, alguns matadores de aluguel. E esses matadores foram presos, identificados, presos. Nos anos 90, eu já no departamento de homicídios como investigador, tivemos alguns novos matadores, justiceiros, da região ali do Parque Arariba, né? O Jonas, que é o Jonas Félix da Silva, o Ceará, o Nenga e tantos outros. E foi feito todo um trabalho, era uma modalidade de homicídio que nós tínhamos. E eles acabaram também sendo todos presos. No final dos anos 90 para os anos 2000, houve um boom muito grande, né? Uma explosão nos números de homicídio. E foi quando, na gestão do Dr. Domingo, foi elaborado esse plano de combate ao homicídio. Na gestão do Dr. Domingos Paulo Neto, que na época era o diretor do departamento. do Então foi uma proposta policial, né? Onde nós começamos a tentar identificar o que era isso, essa explosão, né? E era o nascimento, florescimento do crime organizado, elegendo as bocas de tráfico de periferia, essas biqueiras, né? Esse tráfico ordinário, esse tráfico menor, e para se estabelecer então aquela tomada de ponto de tráfico, matar o viciado que devia, mesmo que
pouca coisa, então começou a se avolumar. E para isso foi se estabelecido um plano onde a gente tinha que, nos locais, nos casos esclarecidos, ter um perfil de crime criminoso, que foi um trabalho muito técnico, onde a gente começa de uma forma nova na polícia judiciária do Brasil, o tal do perfilamento criminal, ou seja, entender quem era o meu criminoso, aonde se cometiam e aconteciam esses crimes, mas principalmente a principal resposta dentro dos crimes de homicídio, a identificação, quem é minha vítima. E aí nós começamos a mapear quem eram as vítimas, por que morriam, que horas morriam, que dia morriam, por que morriam. Então foram descobertas coisas incríveis, que autor e vítima às vezes moravam no máximo a 500, 600 metros de distância uma da outra. Então a proximidade era muito grande. E por que não se tinha testemunha, né? O medo, aquela lei do silêncio. E aí foi investir e conhecer os crimes meios, que aí identificou o tráfico de entorpecente, muito armamento de forma disseminada nas ruas, de forma muito precária, sem controle nenhum. E aí veio uma mudança também de cultura do departamento, que tinha uma cultura única, exclusivamente de esclarecimento, mas para uma cultura de prisão, para tirar aquela sensação de impunidade. Porque as pessoas queriam, às vezes, falar quem teria matado seu parente, mas tinham medo do tráfico local, tudo. Então nós começamos a aprender esse indivíduo por tráfico. Com ele preso por tráfico, as pessoas se encorajavam e procuravam o departamento de homicídio. Então ele estava preso por tráfico e depois era indiciado em mais 3, 4, 5 homicídios, né? E assim foi sendo feito. Então o índice de prisão começou a aumentar muito e a credibilidade no departamento também. Houve uma mudança estrutural, equipes para atender só determinadas áreas. Então, antigamente, quando eu entrei, você estava de plantão hoje, você atendia local no 54, caso seu. Dava um local na área do 92, você atravessava a cidade, atendia um local lá no fundo da Zona Sul, seu também. E assim por diante. Então, às vezes, na sua equipe você tinha casos do extremo leste, do extremo sul, Zona Oeste, Zona Centro. Isso foi mudado. Cada equipe cuidava de distritos específicos. Foi quando surgiu as divisões territoriais do DHPP? Sim. Assim, a equipe leste, equipe sul... Equipe de sul, equipe de leste, mas principalmente a equipe alfa, por exemplo, trabalhava só com tal e tal distrito. A equipe F, só com o 47. Por quê? Mapeando os distritos, então tinha equipes que podiam trabalhar com 5, 6, 8 delegacias, porque não motivavam tanto homicídios, como por exemplo a F Sul, que trabalhava só com 47, ou a Bravo Sul, que trabalhava com 92, ou a Delta Sul com 101 e 48, que movimentavam muitos homicídios. Isso trouxe uma proximidade do policial especializado com a comunidade local, com aquela população territorial. Então eles, ao passar do tempo, eles começaram a se identificar com a figura daquele investigador específico, do delegado específico, que eram sempre os mesmos que trabalhavam naquela região. Que é a tal da polícia comunitária que se fala tanto. É a territorialização da polícia especializada. Isso. E aí a vinculação, que é isso mesmo, essa ideia de polícia comunitária, a vinculação das pessoas. Eu acho interessante pontuar uma coisa, que essa questão da lei do silêncio, o Dr. Yellow está falando, e é verdade. Eu via como delegado de polícia do 43DP, do Cidade Ademar, muitos investigadores, muitos não, alguns, traziam para mim uma ordem de serviço, um relatório dizendo, por conta da lei do silêncio, eu não consegui saber nada. E eu percebi que, principalmente com relação ao trabalho do DHPP nessa época, houve uma inversão, as pessoas se tornaram informantes voluntárias do DHPP, não é isso? Por quê? Porque viam a credibilidade, viam a sequência, né, natural, quando eles prestavam depoimento. Qual que é o maior problema dentro do homicídio? A pessoa não ter aquela resposta imediata. E com essa cultura de prisão que foi instalada, eles começaram a ver e dar credibilidade ao departamento de homicídio, que é um departamento de excelência há muitos anos, sempre foi um departamento diferenciado, né? E essa mudança também na estrutura persegue a chegar em equipes de investigação e equipes somente para atendimento de local de crime. Porque foi tirado aquele fardo das equipes trabalharem na investigação, mas terem que parar seus serviços para, num específico dia da semana, concorrendo com outros trabalhos, ficar fazendo o local. Então, às vezes, o local poderia ter uma pressa, tal, e o local de crime, principalmente de homicídio, é um local que você não pode ter pressa, porque tudo está ali, né? O corpo está falando com você, tudo que foi deixado está te dando pistas que, se você perder aquele atendimento e aquela sequência das primeiras 48 horas, você perde muito da investigação. Então foram criados os grupos de atendimento de local de crime, o GEACRIM. Então esse policial, ele não fazia mais nada, somente o bom
atendimento de local de crime. Então a equipe era composta com delegados, investigadores, escrivães, mais o corpo pericial. Então saía do DHPP perito, fotógrafo, papiloscopista, tudo junto. E ali, só fazendo isso, ele se dedicava de uma forma diferente no atendimento, porque ele só fazia aquilo. Então, ou ele esclarecia a maioria dos casos no local, ou quando iam para as equipes de investigação, iam muito bem trabalhado. E isso dava uma margem de esclarecimento muito grande. Por isso, o DHPP começou a aumentar seus índices de esclarecimento e principalmente de prisão. Aliado a isso, nós tínhamos a Casa de Proteção à Testemunha, uma inovação no Brasil, né, onde nós mantivemos cerca de quase 30 famílias protegidas, né, que o DHPP, com a verba do próprio departamento, as protegia, as alimentava, as levava para a audiência, trazia e ao término mudava, arcava com os custos de uma mudança para uma nova região, ou até se ela tivesse parentes na Bahia, Espírito Santo ou em outro estado e quisesse voltar para lá, o DHPP arcava com essa mudança. Então, tudo isso pela lei de proteção à testemunha, não é? Isso, tem a divisão de proteção à testemunha lá no DHPP, né? E lá dentro tinha uma delegacia específica que cuidava dessas pessoas numa casa secreta que nós tínhamos, que chamava Casa de Proteção à Testemunha. E essas famílias ficavam lá sobre os cuidados dos policiais do DHPP, né? Então a gente começou a ter muito êxito, né? Nessas investigações. Isso foi muito proveitoso. Então o DHPP deu essa conotação muito grande do quê? De que se cometeu homicídio, provavelmente você vai ser preso. Dificilmente você vai escapar. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas nós vamos chegar em você. E o DHPP consegue, na sua grande maioria, esclarecer os casos de homicídio, né? E pode não ser preso hoje, não tem problema. Você vai ser indiciado, você vai ser condenado e você vai estar no rol dos procurados. Um dia ou outro você vai ser preso. Então acabou com aquela sensação de impunidade, de matou e não vai acontecer nada com você, né? Senhores, o primeiro bloco do programa já está no fim. Vamos voltar daqui a pouco, continuando essa conversa muito interessante e pontuando exatamente isso, que a certeza da prisão pode ter sido realmente uma das grandes razões pelas quais o homicídio acabou caindo. E esse trabalho brilhante do DHPP. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito da Polícia Civil e o esclarecimento dos homicídios. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje, segundo bloco já já. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando da Polícia Civil e o trabalho importantíssimo que ela fez no esclarecimento dos homicídios. O nosso convidado hoje é o Dr. Francisco Ielo Neto, que trabalhou 12 anos no DHPP, nosso anfitrião, Dr. Fernando Davi, secretário-geral da ADPESP. Continuando, doutor, o que o senhor acha relevante pontuar em relação àquela questão que eu falei, terminando o primeiro bloco? O senhor acredita que então essa curva, que passou a ser decrescente a partir dos anos 2000, né, mais ou menos, ela se deveu substancialmente em razão do trabalho da Polícia Civil? Com certeza, eu afirmo com certeza isso, porque a certeza de prisão, ela marca muito o indivíduo. E até por conta que mudou-se o tipo de homicida que nós tínhamos. Antigamente nós tínhamos um homicida motivado por questões pessoais, passionais e financeiras, mas no caso um matador de aluguel. O matador de aluguel era contratado por quê? Comerciante? Alguns motivados por uma vingança própria, sofreram alguma coisa na família e não aceitavam aquela situação de roubarem seus familiares ou matar alguém da sua família, ele começava a matar. Aos poucos eles criavam uma certa fama naquela região e começavam a ser contratados pelos comerciantes locais e tudo mais. Mas mudou e veio essa vertente do tráfico de drogas vinculado ao crime organizado. Então isso também você começa a quebrar essa base produtora de dinheiro do crime organizado. E aí fica aquela situação de
opa, não está sendo tão vantajoso matar a esmo qualquer um e deixar aqui, porque além de interromper também o nosso serviço, porque a polícia vai vir aqui, vai prender a gente e tal, a certeza da prisão também do homicida e do traficante que às vezes tinha motivado tudo aquilo. Então eu posso afirmar com certeza sim, o trabalho de polícia judiciária e principalmente demonstrar a certeza de prisão, que você vai ser achado, você vai ser, aquele crime vai ser esclarecido, com certeza. Isso daí tem um peso muito grande. É importante dizer, eu acho que é importante pontuar, que é exatamente essa é a proposta da Polícia de Inteligência para o combate à criminalidade. Porque a criminalidade, mais do que colocar tanque na rua, mais do que poder bélico, é muito mais um trabalho de investigação de inteligência que vai identificar o autor. Ele vira procurado e quando ele for tirar um RG, ele vai ser identificado. Quando ele for no aeroporto, ele vai ser identificado. Então me parece muito mais eficiente. É claro que todas as vertentes têm que ser respeitadas, mas é importantíssimo que nós valorizemos esse trabalho de inteligência. E é isso que eu até gostaria de saber, porque nos dias atuais nós estamos vivendo aí uma intervenção federal no Rio de Janeiro, estamos vivendo hoje o tema central é a segurança pública. Então eu queria saber do doutor Iello, pela experiência que ele tem, se é possível melhorar ainda mais esses índices, que embora sejam bons índices, o melhor índice do Brasil, não digamos assim, está no mundo, não está num nível, digamos, está no nível aceitável esse índice, mas não é nível de primeiro mundo. Você acha que dá para melhorar isso, doutor Iello? Com certeza, com investimento na polícia investigativa, na polícia judiciária. Ela é um elo importantíssimo dentro da segurança pública. Lógico, cada polícia tem a sua vertente, então a polícia militar faz um belo trabalho preventivo, tem a parte de prevenção, mas isso não coíbe, porque o crime acaba acontecendo. E quando ele acaba acontecendo, o que coíbe, o que intimida é a certeza de prisão. Porque uma hora ou outra, se eu quero cometer um crime, eu vou cometer, porque a polícia não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. O que inibe realmente é a certeza da prisão. Então, crime organizado, por exemplo, está se mudando muito, veio mudando muito também o método como a polícia investigativa acabou trabalhando. Antigamente era só a cultura da prisão, hoje não, hoje é a cultura da prisão, mas quebrar ele financeiramente através de investigações sérias e demoradas, mas de lavagem de dinheiro, né? Então, onde você enfraquece o poder do crime organizado, né, de uma pessoa que talvez esteja cumprindo pena e não tem medo de mais anos de cadeia, mas tem medo de perder todo o poder financeiro que tem nas ruas. É outro método de inteligência então, aplicado o investimento na polícia investigativa, na polícia judiciária, é de suma importância para baixar índice. Eu ia perguntar até uma coisa que eu me recordo do DHPP dessa época, principalmente que houve essa diminuição sensível, é a utilização da recognição visográfica. Vocês utilizavam muito? Você pode explicar um pouco? A recognição visográfica foi fantástica, foi uma proposta do Dr. Desgualdo. Eu era investigador ainda no departamento quando chegou com essa proposta. Eu posso só interromper um minuto? É importante a interrupção. Você que está nos assistindo, isso que eles estão se referindo, haviam falado no bloco passado do perfilamento criminal e agora a recognição. Qual é o nome correto? Recognição visográfica de local de crime. Procure nos nossos arquivos de programas, porque nós temos um programa com o Dr. Desgualdo, inclusive aqui, em que falamos demoradamente sobre o perfilamento e essas outras questões. Então, fecha parênteses, continua, doutor. Vamos lá, a recognição ela é importantíssima, né? Porque a investigação ela tem algumas fases. A investigação é baseada num tripé inicial de local de crime, que é observação, a conversa com testemunha e formulação de uma hipótese investigativa. O Dr. Desgualdo veio com essa situação da recognição. O que ele fez? Foi genial. Essa fase de observação que ficava com um único policial, o que ele sentiu, o que ele observou, ele fez colocar isso no papel. E aquilo era repassado. Então algumas pessoas no começo falaram, mas vai fazer um segundo laudo? Não, não tem nada a ver com laudo. O laudo é técnico. Essa cadeira para o laudo pesa tanto, feita de tal material, assim, assim, assado. Essa mesma cadeira para um policial na recognição, ela estar aqui, uma posição diferente, me leva a entender dessa forma, daquela forma. Então, a recognição é aquela impressão, aquele empirismo, aquela experiência do policial ao atender o local e ver determinadas situações, colocar aquilo no papel e demonstrar o que ele entendeu. E isso antigamente ficava restrito a ele, né? E foi justamente colocar isso no papel. Então, a recognição iria junto com o inquérito falando que eu acho que como que era o local assim, assado, casas dessa forma, assim, com iluminação artificial, sem iluminação, terreno baldio, pá.
vítima estava em decúbito dorsal, aparentando ferimentos na região assim, 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 dando a entender que foi um caso de execução, ou estava com o rosto coberto, mostrando proximidade entre autor e vítima. Tá? Então você passava aquilo lá, e aí as investigações preliminares, aí tudo que você tinha feito, tudo que você tinha achado, e a fotografação do local. Porque às vezes a gente esclarecia o caso em 15 dias, 20 dias, um mês, e ainda não tinha o laudo, né? Porque estava lá, estava sendo confeccionado. Mas a gente já conseguia mandar para o Poder Judiciário com uma espécie de, não um laudo como eu disse, mas uma prova técnica feita pelo delegado de polícia, os investigadores, mostrando aquilo que o policial sentiu no local de crime. Então, o juiz, o promotor analisava, ele conseguia ver a foto, né? Isso, a gente chegava do local, no mesmo dia já estava pronto. Então, com um dia de atendimento do local, se tivesse esclarecido aquele caso, um flagrante, por exemplo, já ia para o Poder Judiciário com todas as impressões pessoais de uma observação em local de crime e fotografação da vítima, ferimentos do local, fotografação de curiosos, que muitas vezes o suspeito está ali no meio, e a gente começava a identificar muitos criminosos depois na investigação. Ele estava lá, quem que era o cara? Era esse, mas as pessoas tinham medo, então a gente tinha todo esse procedimento. Então a recognição foi um avanço muito grande. Você sabe, eu me lembro, depois de ter trabalhado vários anos na assessoria de imprensa da Segurança Pública, tive acesso a vários boletins de ocorrência realizados por delegados do GEACRIM. E me impressionava muito, porque eu, como jornalista da pasta à época, tive que ler muitos BOs para transmitir informações para os colegas jornalistas. Então, quando eu pegava um BO do GEACRIM, eu ficava impressionado com a quantidade de detalhes que aquele delegado escrevia, né, ajudado pelos investigadores no local. Então, assim, eram folhas e folhas, um BO. Então, isso me chamou muito a atenção. Como eu não sou policial como vocês, mas jornalista, a gente tem uma outra visão também. Os detalhes em que reparamos são um pouco diferentes. E me impressionou demais os detalhes que aquele delegado ou outro, eu li alguns. Então, entra bem nisso que o senhor está falando. Um documento, entre aspas, primário, que é o inicial, mas com muitos detalhes. Eu vou além, Adriano. Eu tenho colegas, professores e promotores, juízes, defensores públicos, e me disseram que foi exatamente esse, não é bem um laudo, né, mas essa recognição visuográfica que ajudava muito no convencimento do júri popular, porque os casos de homicídio vão para júri popular. Então aquela certeza, aquele detalhamento, aquela pormenorização do local de crime ajudava como nunca o convencimento dos jurados. Porque, na verdade, antigamente isso ficava restrito ao policial, no inconsciente dele, no que ele achou, né? E aquilo passou a ser detalhado numa peça. Então, você, desde o começo, você colocava a sua suspeita, porque no local de crime, principalmente de homicídio, você analisa tudo, como eu disse, essa sequência, observar, conversar com testemunha, formular uma hipótese de investigação. Você não tem bola de cristal, é a sua observação que te leva a suspeitar de um determinado comportamento. E aquele comportamento é real? Não sei. É a conversa com o testemunho onde eu balizo aquilo. Então isso foi um avanço muito grande. Eu queria até pontuar, se possível, um caso. Eu sei que a pessoa está condenada e está até terminando de cumprir pena, então acho que a gente pode falar. É o caso da Suzane von Richthofen. E eu vi um pouco algumas fotos. Parece que o local estava muito... como chama quando o local de crime ele está, digamos assim, ele está maquiado? Muito certinho. Muito certinho. E o delegado, em pouco tempo, já duvidou da tese, da suspeita, e acabou, né, descobrindo... Isso que é o interessante, porque às vezes você chega no local, você percebe tudo isso. Só que esse é o detalhe da Polícia Judiciária. Mas aí é preciso ter o tino, né? Isso, mas e aí vem o grande detalhe de investimento numa polícia investigativa, polícia judiciária. Não basta eu achar isso, eu tenho que comprovar aquilo. Então eu acho uma pessoa suspeita, eu tenho que fazer prova contra aquilo. O delegado que atendeu lá, ele viu que estava uma situação diferente. Só que ele tem que provar. Então aquilo vai... Porque o inquérito, que é um livro de mistério, com começo, meio e fim. E essa é a grande genialidade do policial investigativo. É conseguir transformar aquele livro num livro de mistério que passa a... Quando você vai para o Poder Judiciário, aquele inquérito, as pessoas começam a ter interesse em ler aquilo. E acompanha a tua linha de raciocínio.
Nossa, só pode ter sido tal pessoa. E você traz o promotor a trabalhando ali com você e entendendo a sua lógica de raciocínio, por que você está querendo imputar em tal pessoa o crime, porque o que você viu, você consegue demonstrar isso. Essa é a grande sacada de um bom inquérito policial. Só de ouvir isso, eu fico... A gente gosta de ouvir, porque me parece, vocês que são delegados, que é isso que faz o brilho, né, da carreira de vocês, né? A investigação, a pormenorização, o indiciamento, né, e a aceitação pela justiça. Porque a boa do investigação, trabalho, aliada a um serviço de inteligência, minimiza tudo. Sim. Eu chegar aqui na sua frente com um fuzil ou com uma pistola calibre 22, se você reagir, você está em desvantagem do mesmo jeito. A grande sacada, e aí que vem a investigação, a boa investigação, é eu conseguir chegar nessa distância de você e com segurança. Isso a gente só consegue com investigação, com a boa investigação. Eu só queria pontuar, então, só até para caminhar para a finalização, e dizer o seguinte: então me parece que foi um trabalho de estruturação do DHPP, combinado com técnicas e instrumentos como a recognição visográfica de local de crime, que de fato fizeram despencar as estatísticas. Totalmente. É isso? É o único departamento que eu assim, consigo visualizar todo um trabalho voltado dentro do que a criminologia prega. Conhecer o crime, o criminoso, a vítima, para a gente dar uma solução de frear, que no caso na criminologia é o controle social, no nosso caso formal, feito pela polícia. Então, quando eu entendo como o crime acontece, quem é esse indivíduo que pratica esse meu crime, quem são essas minhas vítimas, eu sei fazer o trabalho aqui de controle social, tanto na parte preventiva, com o policiamento, mas principalmente com a repressão, que é a boa investigação. Mas por quê? Eu sei começo, eu vou saber dar um final. Então, um departamento que trabalha totalmente dentro das premissas previstas pelos estudiosos em criminologia. Por isso que dá certo. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu agradeço muito a participação do senhor, doutor Francisco Yelo Neto, doutor Fernando Davi como nosso anfitrião. Programa excelente. Quem sabe poderíamos fazer novos programas a respeito desse assunto, porque não se esgotou em meia hora. A gente tem que conversar mais sobre isso. O programa Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre a Polícia Civil e o esclarecimento dos homicídios. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.